TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Olá, estamos aqui da TV Web Menorá, nesse novo quadro para você, trazendo testemunhos de vida, relatos de pessoas que tiveram experiências com a palavra do Senhor e que põem em prática no seu dia a dia tudo aquilo que tem aprendido no Senhor. E nós aqui trouxemos então a irmã Lúcia Pedroso de Glorinha, que veio então contar um pouquinho para nós da sua vida, daquilo que Deus tem feito, da sua conversão, dos momentos difíceis, dos momentos bons que ela teve com o Senhor. Olá, então, convido então você a falar sobre como é que foi esse início da conversão com o Senhor. Qual foi aquele momento que você disse, achei o sentido para a minha vida no Senhor Jesus? É bem interessante, porque quando a gente diz que eu me converti para o Senhor, eu adoraria ter esse sentido mesmo da palavra. Porque quando a gente se converte, a gente aceita todas as coisas. Eu ainda não aceito muitas coisas, mas eu acredito que tudo é um processo, né? Hoje mesmo foi falado sobre unidade, unanimidade. E quando o Senhor me encontrou, porque não é a gente que encontra o Senhor, né? São situações, arranjos que vão acontecendo na vida da gente, e daí vai aparecendo, e quando a gente vê, tu tá encharcada pelo Senhor, porque tu precisa daquele amor que só Ele pode nos suprir. Então, alguns anos atrás, em virtude de desenvolvimento, crescimento profissional, eu não sabia, sempre dei palestra, sempre dei treinamento, eu já não sabia mais o que eu ia dizer. Porque a verdade é que o ser humano é um sanguessuga, né? Ele me dá, eu já não sabia mais que tipo de tema, que tipo de assunto, o que eu ia falar, para que suprisse as necessidades do ser humano. E eu comecei a clamar. Hoje eu sei que era clamar, né? Mas na época eu só dizia, Deus, me manda alguma coisa que eu possa discernir o que é que eu tenho que fazer. E daí um dos nossos lojistas, que é de Caxias, disse para mim que tudo que eu falava estava na Bíblia. Eu disse, mas eu nunca li a Bíblia. Então isso é para a gente ver como o Senhor nos escolheu lá no ventre da mãe mesmo. Os princípios tu falava da Bíblia. Os princípios eram da Bíblia. E eu não sabia, porque eu estudei 20 anos para estudar os defeitos do ser humano. E de repente aparece Jesus assim na minha frente e diz assim, ó, acabou o tempo de falar mal dos outros. Agora tu tem que olhar as virtudes, assim como eu te enxergo. Porque se a gente enxergasse, se Deus nos enxergasse como nós enxergamos as pessoas, nós não teríamos chance, né? Porque a verdade é que Deus tem misericórdia e a gente não tem misericórdia de ninguém. A gente quer que as pessoas tenham paciência, tenham carinho, nos dê amor, mas a gente não faz isso. Então, quando eu comecei a entender o que era o propósito de Deus e qual é que era o meu propósito, a minha missão como empresária, como profissional no mercado corporativo, eu cheguei à conclusão que tudo que eu fazia era por interesse. Porque eu ia dar alguma coisa e eu ia ganhar alguma coisa. Mas também Deus perdoa sempre, né? Tem até uma frase que diz que Deus perdoa sempre. O homem às vezes, mas a vida nunca. Então tive que passar por algumas situações bem desagradáveis, situações que desmancharam completamente com toda a minha vaidade, com todo o meu orgulho. E isso é uma coisa que não interessa realmente para o reino de Deus. Hoje o que é o reino de Deus? É quando tu tem totalmente o desfrute dos frutos do Espírito. Que é amor, que é bondade, que é longanimidade, fidelidade. A gente é fiel com quem? A gente não é fiel com a gente? Porque a gente diz coisas que a gente não quer dizer. Quantas vezes a gente briga com as pessoas e não queria ter brigado e se arrepende, né? Mas o Senhor diz na palavra, né, que enquanto a gente confessar os nossos pecados, enquanto a gente estiver nos arrependendo, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então eu tenho vivido assim experiências maravilhosas no Senhor, como profissional, porque eu vejo que o Senhor Ele está dentro das empresas, Ele está dentro da igreja que realmente tem vida. Está cheio de gente, uma pessoa começa a ler a Bíblia e já monta uma igreja. E na verdade a verdadeira vida está naquilo que tu te nega, naquilo que tu é capaz de errar e dizer, eu errei, volta lá e pede perdão. Isso é vida do Senhor. Então não tem assim várias denominações, tem um Senhor, tem um só caminho. E quando nós começarmos a entender isso, as coisas vão mudar. Então no mundo corporativo que há uma disputa total, é uma divisão na verdade, né? Nós precisamos acordar e ver o que é unanimidade, o que é unidade. Unidade com o propósito que Deus colocou. Ninguém está na terra só por estar, para ocupar esse oxigênio maravilhoso que é de graça que a gente ganha. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Agora, unanimidade, eu vejo que os profissionais de modo geral falam dos patrão, que eu digo que é patrão, mas na verdade falam das autoridades. E às vezes a gente pensa assim, porque um faxineiro não tem autoridade. Não, na faxina ele tem autoridade. Quando a gente entender essa hierarquia, acabou os problemas do mundo. Hoje nós estamos vivendo um momento bem delicado de total decisão.
Você foi escolhido para vencer. Agora você vai decidir o que é vencer. Para ir para a empresa, para fazer uma empresa dar certo, a gente tem que todos os dias, tem que investir, reinvestir, passa trabalho, tem dificuldade. Agora, quando tu vem para o Senhor, tu quer buscar uma vez a palavra e já quer que, pronto, as coisas já aconteçam. Então, é esforço, é fadiga, é dedicação e é diariamente. Quando eu digo diariamente, às vezes eu brinco, nem é mais diariamente, é minutariamente, porque cada minuto, se tu não estiver buscando o Senhor, orando, pedindo que Ele te encha a tua boca para te dizer aquilo que for necessário para aquele momento, tu estás trabalhando. Então tu vai ter que adquirir uma dinâmica que o Senhor te dá, sabedoria, discernimento, para que tu esteja no Espírito e falando no trabalho. Porque às vezes os crentes, né, de um modo geral, assim, me perdoe assim a minha petulância em tomar essa colocação, dizendo que os crentes... Crente é aquele que testemunha. Crente não é religião. Diz, que religião tu é? Eu não sou de religião nenhuma, nem quero ser. Porque religião é aquilo que tu faz todos os dias, automaticamente. O Senhor é um Senhor de novidade, de alegria, de esperança, de vida, de entusiasmo. Quando diz assim, eu não sou uma pessoa alegre, mas eu sou uma pessoa entusiasmada, porque eu creio que quando eu entendi o que o Senhor tinha comigo, como é que a gente diz, eu não sei como é que o Senhor fala contigo e não fala comigo, mas prova, faz teste, faz experiências, paga o preço, te ajoelha, te humilha a hora. Tem gente que diz assim, eu orei e não consigo, mas tu orou quanto tempo? 5 minutos? Pô, para se manter em pé, a gente primeiro fica 9 meses na barriga, cai vários tombos, nasce, cai vários tombos, depois começa a crescer, tem todo um processo. Aí quando tu vem para a igreja, tu acha assim, não, eu quero já, Ele não me abençoa, vou sair da igreja. Nada a ver, irmãos, tu não pode te deixar, não pode te abandonar. A igreja é tu é que vai testemunhar aquilo que tu decidiu fazer. Irmã Lúcia, eu sei que logo depois, né, que você aceitou Jesus e buscou o Senhor na sua vida, através da tua empresa, você abriu portas, né, na tua empresa para que houvesse ali um grupo familiar, um grupo de estudo dentro da própria empresa, né? E isso é maravilhoso, né, para todas as pessoas que têm uma empresa, né, micro ou maior, a gente não sabe, mas que abram as suas portas para que ele tenha um estudo bíblico da palavra, para que ele tenha um canal para que as pessoas possam acessar a Deus. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, como é que foi esse trabalho, isso ajudou, como é que isso abriu mais portas ainda para a tua empresa? Irmãos, é incrível. Eu adoraria que estivesse bem como eu creio que é o melhor. Ainda não está como eu gostaria, porque nem todos da empresa estão convertidos e nem todos aceitam o que o Senhor quer. Porque o Senhor diz, vai lá e perdoa. E a maioria já acha que é muito trabalho, é muito esforço teu Deus aí. Mas amém. O que eu vejo é que tem surgido pessoas e negócios que eu nunca imaginei, que é o Senhor que manda. Eu tive uma experiência bem pouco tempo atrás, nós temos várias lojas no Brasil, né? E são empreendedores que buscam representar os nossos produtos. E ele olhou para mim e disse para mim, tem alguma coisa diferente em ti? Eu disse, tem o Cristo dentro de mim. E ele disse, eu não acredito. E ele ficou numa alegria, porque ele também é cristão e estava louco de medo de dizer que era cristão. Lá no interior de Minas Gerais. Aí eu levei ele para a sala onde nós fizemos os estudos, todas as quartas-feiras e domingo, né? Quando ele entrou, irmãos, foi uma alegria tão grande, ele chorava, ele dizia assim, Jesus, ele é maravilhoso, porque ele disse que ele ia reunir todo o povo dele. Então eu percebo que quando tu começa a decidir pelo Senhor, Ele te usa para te ser um canal de fechar as brechas. Então, tem muitas coisas ainda que, em nome de Jesus, o Senhor vai romper na minha empresa. Mas o básico Ele já tem, Ele está ali. Hoje nós temos um espaço físico, onde a gente faz nas quartas e a gente faz nos domingos. Não estão todos os funcionários indo ainda, mas eles sabem que tem ali. E todos, quando estão com algum problema, eles dizem, Dona Lúcia, que bom que a senhora chegou. Porque eles acham que eu chegando eu vou orar. Mas eu digo, está dentro de ti. Porque todos que entram dentro da empresa, a primeira coisa que eu faço é a oração e dizer que ele tem um espaço para um grupo de estudo. Agora, todo mundo tem livre-arbítrio, né? E nós estamos tendo experiências todos os dias, assim, grandes milagres. O meu marido costuma dizer que eu sou o milagre. Porque eu era uma pessoa extremamente irada, extremamente perfeccionista. Estudei 20 anos para olhar os defeitos das pessoas e agora o Senhor diz para mim, cala a boca e não acha mais defeito. Eu digo, meu Deus, e Ele me prova todos os dias. Mas graças a Deus, nós estamos aqui para mostrar que é possível ter o Senhor e ser bem-sucedido. Porque uma vez me perguntaram, eu fiz dar uma palestra, me perguntaram, como é que a senhora fala de Jesus e a senhora é moderna, a senhora tem empresa? Eu digo, bom, eu sou moderna e tenho empresa porque eu falo de Jesus.
Todo mundo pensa que se tu fala de Jesus, tu não vai ser bem sucedido. Não, é exatamente o contrário. Isso que vocês veem na rua, isso que a gente enxerga na rua, pessoas que não têm sucesso, pessoas que não estão atual. Porque eu digo assim, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Como é que tu vai ser brega? Se Ele sabe o antes, durante e depois. Como é que tu vai estar desatualizada? Se Ele é o poderoso. Então, tem alguma coisa errada. Onde tu põe o teu pensamento, vai ser ultrapassado. Então, te desarma, desiste, te humilha, te ajoelha e diz, Senhor, eu não sei, me dá sabedoria, porque eu preciso me atualizar. Ninguém vem para a igreja com gente brega, gente ultrapassada. Esse Deus não é o Deus que eles querem. Então, no mundo dos negócios, agora em seguida eu tenho uma videoconferência de Orlando para Veranópolis. Nunca fizeram videoconferência em Veranópolis. E eu sei que o assunto é desenvolvimento do seu potencial. O que você faz com o seu potencial? Então, todas as minhas palestras são direcionadas para a estrutura, o cerne central da nossa vida, as emoções. As nossas emoções estando doentes, nós fizemos tudo errado. Porque daí a gente tem um entendimento, uma interpretação totalmente distorcida. E Jesus diz, não seja nada e e ao mesmo tempo querendo ser tudo. Então, ou tu está na rejeição ou tu está no orgulho. Vamos se equilibrar e dizer, se eu tenho um coração puro e um espírito inabalável, o que isso significa? Nada me abala. Mas eu sei, irmãos, nós somos naturais, somos carnais, e Jesus fez tudo isso, Ele construiu a nossa alma. Agora Ele quer restaurar. Ele não construiu essa alma doente que a gente vê, que a gente olha uma música e se emociona de uma coisa que a gente nunca viu. Quer dizer, o diabo nos engana, ai, tu viu como tu é triste, teu marido não presta, teu filho é isso. Para com isso. Se Deus te deu, é uma bênção. Agora, a gente vai ter que entender que é um processo de limpeza. Para fazer uma grande obra, tem que destruir o que é velho, porque em cima do que é velho, não dá. Amém. Temos que viver na nova aliança, né? Amém. Deus faz todas as coisas. Eu queria também te perguntar se tem algo assim da sua vida pessoal, de cura, de restauração, algo que Deus tenha feito no teu coração, coisas assim a nível como tu falou das emoções, né? De perdão, ansiedades, depois que você começou a buscar o Senhor. Olha, irmã, isso é tocar no ponto-chave. Quem não tem amargura? Eu tinha uma fachada profissional bem linda, assim. Família feliz. Os meus filhos são maravilhosos, meu marido é maravilhoso, mas o Senhor me deu uma lição de vida muito grande. Aquilo que tu idolatra, Ele tira. E Ele me deu experiências muito cruéis, assim, mas Ele não queria me dar cruel. Eu é que tornei cruel. Eu criei um jugo para mim mesmo, porque eu não conseguia deixar de adorar o meu marido. E Ele dizia que está colocando acima de tudo. E Ele fez nós nos separarmos por um tempo. E quando eu desisti, que eu digo, tá bem. Porque para mim Ele era o estereótipo do perfeito. E perfeito só tem um, né? Então o Senhor desmanchou o bolinho, literalmente. Desvinculou todas as emoções. A gente não consegue os afetos, né? Almáticos e carnais. E a gente, quando não está na igreja, a gente não entende isso. Mas por isso que a gente precisa ir nos grupos de estudo, a gente precisa estar na igreja. Não tem como tu te alimentar se tu não comer. E hoje, se tu quiser crescer em vida, se tu quiser ter um discernimento, eu já no mundo, Deus foi maravilhoso comigo, que Ele já me dava um discernimento para eu chegar num lugar e sentir o que acontecia. E daí na palavra, mais ainda, irmãos, porque a gente enxerga o que ninguém vê. A gente sente o que ninguém está enxergando nada. Então isso é maravilhoso, porque eu disse assim, ó, eu vim para a palavra pensando, pai, eu vou ter sacadas que ninguém tem. Porque Deus já tinha nos dado um talento assim, diferenciado. Só que eu sempre fui muito curiosa. E o Senhor usa quem? Os curiosos para quê? Para buscar cada vez mais a palavra e enxergar mais. Porque se chega uma pessoa e te afronta e tu vai dizer, não, mas eu tenho que dar o troco. Não é que tu não tenha que tu não pense tudo que tu pode dizer. Mas tu resolve e tu escolhe, eu não vou dizer. Então, o Senhor usou arranjos assim de cura, essa é a verdade na minha vida, porque os nossos filhos nos idolatravam também. Então fez nós dois errarmos, houve divisão no nosso relacionamento, houve uma série de dificuldades que eu creio que todas as famílias aconteçam, né? Que eu acho que a nossa maior dificuldade é no casamento, porque são duas pessoas totalmente diferentes, mas a gente tem que entender que submissão não é ser subjugada, e entender que a autoridade não está acima de Deus. Então, quer dizer, quando a gente... É a história do amor e ódio. Eu digo que a gente faz muito trocadilho, né? Porque para ser forte tem que ser fraco, para subir tem que descer. E a gente só entende isso participando dos grupos, estando ativamente na igreja, buscando entendimento e clamando, né? Porque eu diria assim, se eu tivesse que dar uma dica assim mais especial para as pessoas, aquela comum, que todo mundo faz, mas ninguém quer aceitar. Confessa
até o que tu não imagina. Porque o diabo vai te enganar querendo dizer que tu não é tão ruim assim, querendo dizer que tu é boazinha, que tu nunca fez mal para ninguém, que tu sempre foi uma boa esposa. Cuidado. Cuidado, porque é isso que ele tá. A função dele é matar, roubar e destruir. Matar a tua esperança, destruir a tua família e roubar completamente a tua fé. Amém. Então encerramos aqui a nossa entrevista e sabemos que Deus ele tem feito grandes coisas na vida de muitos irmãos, como cada um de nós temos assistido aqui, e nós vemos como o Senhor tem operado para nos trazer qualidade de vida e para nos colocar realmente na nossa posição e na nossa função, né? Tanto no nosso lar, como na igreja, como em todos os ambientes que Deus nos coloca, e que você possa ter sido edificado através do testemunho da nossa irmã e nós possamos então proclamar a verdade, né? Falar de Jesus, falar desse Senhor e levar essa qualidade de vida, levar a verdade do Senhor a toda criatura. Então que Deus possa abençoar a sua vida e que você fique com Deus agora. Amém. Janela do Céu.